Fala pessoal, nós estamos aqui inaugurando um quadro novo no Protagonismo Jovem, né, o nosso podcast, que há muito tempo estávamos querendo começar e até que fim começamos, né, depois de um tempinho. A ideia desse podcast é a gente conversar com pessoas que de fato colocam a mão na massa e são protagonistas. E o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos do que o nosso amigo Samuel Melo. Samuel Melo, pra gente aqui, é referência como pai, como filho, como empresário e também como pessoa, por tudo que construiu, por tudo que já fez. E hoje você vai ter o prazer, a satisfação de conhecer o Samuel. Então, Samuel, comece se apresentando um pouco para quem está nos assistindo agora, poder saber quem é esse cara, né? Empreendedor nato, contador, advogado e mais uma carrada de coisa, né, Samuel? Um bocado aí, tá? Como de tá botando pressão demais. Bem, para mim é uma satisfação enorme estar aqui como o primeiro convidado do podcast, no caso, né? O Protagonismo Sem Filtro, né? Isso mesmo. Então, assim, né? Participar falando tudo mesmo. Minha vida é um livro aberto, graças a Deus. Então, a gente conversar, falar um pouco da vida, falar um pouco do que é o escritório, falar um pouco da nossa vida profissional também. E aí a gente tá aí. E o massa é que você fala assim, falar um pouco do escritório, mas na prática não é só uma empresa, né, Samuel? Que se participa, né? Tanto como sócio, como administrador e como o cara que bota o negócio para funcionar. Claro que com uma equipe muito boa. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso também. Samuel, muitas vezes, até um dos principais objetivos do podcast é a gente deixar muito claro de que a vida do empresário não é só o oba-oba, que muitas pessoas acham, né? A galera pensa que o empresário é aquele que chega 10 horas e sai 3 horas da tarde, ou depois nem volta no almoço. Sendo que, na verdade, não é assim, né? A vida do empresário é aquele que é o primeiro a chegar, o último a sair. O objetivo sempre vai ser, claro, ter uma equipe autogerenciável para ter uma facilidade maior e liberdade de horário, só que não é da noite pro dia. E as pessoas acham que sim. Eu acredito que hoje as pessoas devem olhar para a Máximos e, pô, a Máximos, 10 anos de mercado, a união de 2 escritórios já está muito grande, mas na prática não é dessa forma. E aí você tem 2 empresas para administrar, né, participa do Protagonismo Jovem também, e ainda é advogado, né, pela empresa do César, e aí você vai falar um pouco mais depois. E além disso tudo é pai, é filho. Sim. E é esposo. Sim, tudo um pouco. Então assim, pô, como que tu consegue administrar tudo isso? Como que é, assim, por trás dos filtros, né? Por trás dos Reels, do Instagram, das postagens e de tudo enquanto. Até que eu não tô muito ativo no Instagram, mas assim, a vida é uma só, né, meu irmão? Tu tem uma vida só, tu não tem muita opção de falar assim, não, agora eu vou viver um pouco da parte profissional, depois eu vou viver um pouco da minha vida como pai, da minha vida como filho, como esposo, é uma coisa só. Então a gente tem que buscar fazer tudo junto. E igual tu falou, assim, são empresas que a gente tá à frente, tá administrando, junto com, além de equipe, com sócios, com pessoas que realmente botam a mão na massa junto e tornam possível que isso aconteça. Porque eu sozinho, eu sou muito grato pelas pessoas que me rodeiam, porque sozinho eu não faria muita coisa, eu ficaria muito limitado. Então, hoje a gente tem um crescimento expressivo, como tu falou, são 10 anos de Máximos, a Otimizei já tem menos tempo, mas nasceu dentro da Máximos, por assim dizer, né? Nasceu de uma ideia já plantada dentro da Máximos. Protagonismo, eu tenho muito prazer em fazer parte também, porque realmente é uma empresa que eu acredito. Enfim, acredito que virão outras empresas e as empresas, por mais que elas se tornem autogerenciáveis, que elas consigam rodar, todas as empresas elas têm pessoas de extrema confiança que conseguem fazer com que o negócio gire muitas vezes sozinho, que não dependa de mim, que não dependa dos meus sócios, enfim. Mas aquela história de estar sempre, pelo menos ali por perto, para poder auxiliar, para poder, quando tem uma bronca maior, estar junto, é algo que eu até gosto de fazer. Eu estava até conversando com o Eduardo, ontem a gente falando a respeito disso, né, dos nossos perfis de trabalho, né, como o meu perfil, ele é muito mais pro tático, no sentido de acompanhar o que está acontecendo, de saber o que está acontecendo para poder, muitas vezes, ajudar, muitas vezes ali tá como até um ombro amigo para falar, olha, pera aí, vamos aqui, vamos assim. E eu não consegui ainda abandonar isso. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu me sinto bem fazendo, então talvez eu nem pretenda, de fato, abandonar. Vou continuar fazendo
enfim, nas empresas, em próximas empresas que formos abrir, porque a ideia realmente é continuar, crescer, né? expandir. Exatamente. Eu acho massa quando você fala que, na verdade, não tem essa divisão de pai, de filho, de esposo, de empresário, de contador, enfim, não tem essa divisão. E aí tem até uma reflexão que as pessoas perguntam, como que tu consegue conciliar isso tudo? Eu acredito que quando precisa conciliar é porque está tendo conflito, né? E não é necessário que tenha conflito para que a gente tenha uma vida bacana. O ideal é que você consiga viver de forma tranquila, né, amigável com todos, e se organizando. E isso, claro, que vai de acordo com o planejamento, né, com o cronograma, que você vai organizando. Aí você falou aí de 2 empresas, né, da Máximos e da Otimizei, que nasceu dentro da Máximos. Conta um pouco como que foi, como que aconteceu isso, mas eu acho que o ideal é começar lá do início, né, de quando você concluiu a graduação, que na verdade tem uma curiosidade, galera. O Samuel, ele é contador e advogado, Sim. né? E a curiosidade é de que na prática ele cursou os 2 cursos juntos, né? As 2 graduações juntas, em paralelo. Uma de manhã e de tarde ou era uma de manhã e de noite? De manhã e de noite. Eu tinha tarde livre. Livre entre aspas, que era para estudar, né? Era, assim, tem as coisas para fazer e tem também o escritório, porque no escritório eu também comecei, acho que lá pelo 7º, 8º período eu estava começando a trabalhar no escritório também, assim, focando um pouco nisso também. Mas assim, eram 2 faculdades que não eram tempo integral. Começou no mesmo ano? Foi, comecei junto as 2. Uma é 5 anos e outra é 4. Não, as 2 foram 5, porque contabilidade tem faculdades que são 4 anos, mas tem faculdades como a que eu fiz, que foi no caso da UFMA, são 5 anos de curso. Eu até consegui fazer um pouco menos, eu acho que eu fiz em 4 anos e 6 meses mais ou menos, porque eu fui aproveitando algumas coisas. Ajuda, sim. Isso, não, melhorou. E assim, eu dei sorte também porque a gente praticamente não pegou questão de greve e tal, então... Foi literalmente sorte, viu? Pois é. A gente pegou, no comecinho a gente ainda pegou, mas aí como foi as matérias que aproveitou e deu certo. Então, como é que foi isso? Assim, na realidade, eu fiz o meu 3º ano em Belém, morei 1 ano em Belém, fiz o convênio lá que é chamado, que é o 3º ano, mas que na verdade você passa por 1º, 2º e 3º ano. E morando na casa da minha tia lá, a tia Abby, irmã da minha mãe, ela sempre falava, meu filho, faça medicina, tal, você consegue passar medicina. E eu tava lá mesmo, né? Não, pois tá, vou fazer medicina. Aí fiz ainda, acho que era na UEPA que eu fiz, aí passei na primeira etapa, passei na segunda, aí na terceira, que era a última etapa, eu não passei. Aí minha tia ficou doida, assim, não, fica aqui, não vai, não volta. Tenta mais um ano. Tu vai passar, é só fazer um cursinho, tu vai passar. E eu, assim, eu nunca tive, assim, uma vontade, não, eu quero ser médico e tal. Não, tia, eu vou pra Imperatriz, vou embora e tal, e vou ver o que eu vou fazer. E aí cheguei aqui, ainda fiz um cursinho também, e aí meu pensamento era fazer contabilidade por causa do escritório dos meus pais, era o que eu iria fazer. E aí minha mãe, isso aí já foi uma coisa que eu, como diz, assim, eu parabenizo ela até por ter me colocado isso para ser feito. Ela falou, não, tu não vai fazer só contabilidade. Tu tem condições de fazer mais coisas. Contabilidade é pouco pra ti. Ela confiava mais em mim do que eu mesmo. Entendi. Então foi meio que uma influência dela, né? Influência não, foi exigência. Foi exigência. Influência é quando a pessoa dá a ideia. Né? No caso dela, ela falou, olha, tu vai fazer 2 faculdades. Tu não tem, tipo assim, contabilidade é pouco. Tu consegue fazer mais coisas, entende? Tu tem tempo. Eu não tô exigindo que tu vá sustentar ninguém. Então, tu tá sendo sustentado, tipo assim, né? Então, tu dá pra fazer. Deu todo o suporte e exigiu que nos 5 anos fosse focado no estudo. Isso. E aí, comecei passei na UFMA, acho que no tempo até acho que foi em 3º lugar que passei bem na UFMA até. E aí passei na Unisuma para Direito, né? Eu fiz a minha faculdade de Direito lá. E aí na Unisuma eu fazia de manhã Direito, era tipo das 8 às 11 e pouco. Aí saía da Unisuma, estava relativamente livre para, enfim, resolver as coisas, e à noite estava na UFMA, né? E assim foi, durante boa parte do tempo, até que chegou um momento que a minha turma de Direito era a primeira da Unisuma, foi a primeira turma. A Unisuma podia patrocinar a gente aqui no podcast, né? Que a gente tá falando muito dela. Verdade, já foi 3 vezes já. Já é um aviso, já. Unisuma... Já sabe, né? Olha, para aparecer aqui, ó. Aparecer aqui. Aí chama os professores, chama o diretor, chama todo mundo aqui pra vir, né? Pronto. E patrocina a gente, Unisuma. Vem pra cá, que a gente vende os cursos de vocês. Aproveitar que o patrocínio tá barato. Tá barato. Tá barato ainda, tá na primeira, como de primeiro lote. Primeiro lote. Depois que a gente bater as visualizações, começar a bater nossas metas Acabou. Vai ser mais difícil. E aí, enfim, era a primeira turma e chegou um momento que, como era a turma de manhã, minha turma começou tipo com 45 pessoas e foi diminuindo. Quando não estava com 13 pessoas, aí o Unisuma pegou e falou, olha, não dá para continuar, então quem tá aqui vai para a noite. E eu não podia ir para a noite.
porque eu já fazia contabilidade. Então, eu perdi um período de direito, né? Fiquei parado e aí voltei a estudar depois. E o que fez, digamos assim, eu terminar praticamente junto, porque por ser privada, né? Não tem questão de greve, de nada, então ficou assim, eu acabei terminando praticamente junto as duas, mas com prazozinho de espera, que deu bom para a questão de estudo. Porque muita gente sabe que a OAB tem que fazer prova, tal, e pouca gente sabe que a contabilidade também, que é a prova do conselho também, a prova de suficiência. Então, aí deu bom, porque eu fiz a prova de suficiência, deu certo, passei, aí depois fiz a OAB, também deu certo, passei, e consegui, enfim, né, seguir a vida com os dois. Nesse passo a passo, digamos assim, de estudo e tudo mais, né, o Eduardo, que é sócio meu na Máximos, na Otimizei também, estudava comigo, né, a gente sempre, enfim, tratou normal, fomos amigos de faculdade e tudo mais, e do meio pro fim, assim, já... No caso, vocês estudavam contabilidade? Contabilidade. Juntos. O direito o Eduardo fez depois, né? Ele formou agora, inclusive. Formou né? agora, né? Ele fez depois já, como diz. Depois já tinha passado todo o tempo. E aí, nesse final de faculdade, houve a doença do meu pai, porque meu pai era quem era o contador responsável pelo escritório. Minha mãe sempre foi meio que comercial, administrativo e tal, e meu pai era o contador de fato, era a pessoa que pegava os dados da empresa para fazer contabilidade, era quem fazia a operação. E aí, com meu pai doente, a gente percebendo que estava havendo falhas, né, já assim no trabalho, aí minha mãe, Samuel, não tá dando, tal, tem que entrar. Então, teve um período, eu não me recordo bem, se foi, sei lá, 7º, 8º período, que eu comecei a estudar de manhã, direito, aí saía da faculdade, almoçava e praticamente já me organizava para ir para o escritório, passava a tarde no escritório e à noite faculdade. Que foi o período mais assim, mais rojão. Eu acho que foi onde apertou mesmo de verdade, né? Só que assim, cara, quando você está entrando numa profissão, porque eu considero duas etapas completamente diferentes, estudo e para a nossa área, que eu digo, né? Para a área de contabilidade e de direito também. Estudo e a parte de praticar mesmo, é bem diferente. Então, pô, eu senti o drama, assim, deu um certo, assim, receio. E quando entrou a parte de clientes, tipo, chegar uma pressão de um cliente, o cara falar, olha isso aqui, não sei o que, como é que é isso? Aí o cara meio que fica perdido, sem saber o que falar. Aí eu, caramba, eu tô com receio, tem que ver o que eu vou fazer. Que aí que... Enfim, né, o Eduardo já tinha uma prática, o Eduardo, como ele fazia até administração também, né, que ele também é administrador, mas eu acredito que era mais light a administração do que direito, né, então ele sempre trabalhou, sempre praticou, ele tinha uma prática muito boa, era um cara que era notório o conhecimento dele prático, contábil. Então o Eduardo fez administração e contabilidade em paralelo também? Fez, eu acho que foi em paralelo, tenho quase certeza. Pelo menos alguns períodos, né, acabou sendo Eu acredito que ele aproveitou muita coisa, porque é bem mais parecido contabilidade e administração do que contabilidade e direito. As matérias são. Inclusive, no meu curso, a gente pegava muita aula mesmo de contabilidade. Isso. Uma boa parte das matérias eram em conjuntos com outro pessoal. E a gente pega muita matéria de administração também. Tem matéria de administração. E aí, enfim... Aí começamos a ideia. O pai do Eduardo, contador também, com o escritório. O Eduardo trabalhava fora, ele trabalhava em outra empresa. E eu com minha mãe nunca tinha trabalhado em nenhuma empresa, meu negócio era no escritório mesmo. E aí a gente começou a conversar, foi indo e tal, e deu certo. Em 2012 a gente juntou as empresas, né? Meu pai não, assim, conhecia profissionalmente minha mãe... Melhor dizendo, o pai do João, o pai da Eduardo conhecia profissionalmente minha mãe, que é o João. Minha mãe conhecia meu pai, mas assim, relacionamento profissional de respeito, mas sem nenhuma relação próxima, né? É a mesma coisa minha mãe, também conhecia o João e tal, mas enfim, né? E aí, conversa vai, conversa vem, deu certo. Em maio de 2012. Teve uma iniciativa de alguém, tipo assim... Tu ou do Eduardo, ou da tua mãe, ou do seu João? Não, minha mãe e o João não. Eles não interviram nessa Foi uma questão, coisa né? que partiu de mim e do Eduardo. Eu não lembro, assim, quem foi que, de fato, deu assim, vamos fazer tal. Mas foi uma coisa que eu acho que... Fluiu natural, né? Isso, porque eu acredito que, assim, o Eduardo, ele trabalhava para outras empresas, mas ele tinha vontade de ter o negócio dele. Entendi. E, assim, começar um negócio não é fácil, é difícil. Do zero, mais difícil ainda. E a gente viu ali, eu também, uma oportunidade de começar um negócio que já girava,
que eram os escritórios, né? E a gente já iria dar meio que um passo mais largo do que se fosse para abrirmos um escritório sozinho. Então a gente meio que já ia começar com bagagem. Já ia ter uma carteira de cliente, né? Exatamente. Ia ter o auxílio de quem tem experiência. Na hora que chegasse o cliente bater em cima, não ia vir direto para vocês. Sim, ia ter misturava, para intervir. Responsabilidade. E aí assim foi. Então aí maio de 2012, salvo engano foi em maio mesmo, aí a gente de fato juntou os escritórios, né? E aí... Qual foi o ano? Foi 2012. Que 2022 então, agora nós vamos fazer 10 anos. 10 anos. Vamos fazer 10 anos de máximo já. E graças a Deus numa crescente, uma série de reviravoltas de gestão dentro da empresa. O Eduardo sempre foi muito assim, visionário, sempre pensou muito assim à frente e tal. E cada vez mais a gente vai acompanhando essa visão e aí tem que ser um misto, digamos assim. É como se a visão... emoção e razão, né? Não, e a visão ela não é suficiente. A visão ela tem que vir com trabalho atrás. Sim. Então é um misto de trazer o Eduardo para trabalhar e é um misto de eu ir para a visão, entendeu? É tipo isso. E aí, graças a Deus tem dado certo. A gente já, sei lá, quadriplicou, quintuplicou de tamanho a Máximos, né? Da Máximos já surgiu coisa nova, que é a própria Otimizei, que já é algo muito mais voltado para o digital, que já é algo muito mais voltado para o online. Empresa que nasceu como contabilidade online, que continua como contabilidade online, mas que já tem um foco de terceirização de administrativo, terceirização de financeiro e softwares. Então, assim, tá rodando a empresa... Tá engatinhando assim, mas está começando a dar os primeiros passos já e com certeza vai melhorando. Esse sistema é para análise financeira, para acompanhamento de entrada e saída, acompanhamento de caixa? Ele é um sistema de gestão. Então, qualquer pessoa que tem um negócio, que queira gerir seu negócio, muitas vezes ele vai fazer essa gestão assim de maneira, tipo, desorganizada? No achismo, né? Até. O cara vai seguindo, ele anota no caderninho, ele faz... E não adianta, cara. Qualquer boteco de esquina que seja, ele tem que ter controle. Claro, e aí hoje o controle ele tem que ser de forma sistematizada, porque senão o cara ele não vai progredir. E acha que está ganhando quando na verdade pode ser que esteja perdendo. E aí assim, concluindo a faculdade, concluindo a Máximos, já dentro da Máximos que eu passei para a OAB. E aí foi começar a tentar advogar, né? Assim, tentar buscar a advocacia mais forte. Acabei que fui cada vez mais vendo que caramba, ou eu vou focar muito em um, ou vou focar muito no outro. E aí fiz parcerias com advogados e tal, e até que eu encontrei um amigo meu de infância, que hoje tem um escritório, que é o escritório que eu sou advogado associado, que é o César, né? César Timóteo, que é a matriz em São Luís, tem uma filial aqui em Imperatriz e tem uma filial em Montes Altos também. E é grande, né? É maior do que eu imaginei, então. Ele é grande. Hoje acredito que já estão chegando a praticamente 20 entre advogados, estagiários, pessoas que trabalham junto. Tem uma gama de clientes legal já. Então, assim, o escritório realmente ele está num nível grande. E o que bateu muito, né? Assim, digamos, bateu o santo, além da amizade que eu já tinha, que é realmente amigo meu de escola, de criança, é essa visão empreendedora, essa visão de gestão que ele tem. É a visão que conecta, né? Exatamente. Eu acho que, assim, hoje o nosso ciclo de amizade, o ciclo das pessoas que se envolvem conosco nas empresas, tanto na Máximos, Otimizei, Protagonismo, são pessoas que pensam iguais, né, de forma estratégica também, e que essa mentalidade une as pessoas, tanto que o conselho que a gente participa, né, a associação, ela tem esse objetivo. É basicamente isso. Sim. Aí hoje já está bem grande. Aí hoje tu atua de forma direta com o César também? A minha atuação, ela é focada na parte, de fato, tributária, empresarial. Então, assim, toda essa parte, a gente faz essa base com ele, mas, por exemplo, eu não peticiono. Entendi. Eu não vou praticar, assim, audiência, não vou em audiência. Então, o meu negócio é mais como se fosse consultivo mesmo, de consultoria e de até, assim, de conversa com o cliente, quando acontece, a gente participa ativamente, mas, de fato, toda a máquina quem faz girar são as outras pessoas do escritório, né? Que aí o escritório tem equipe para rodar. O nome do escritório, o teu, da tua família, era Eudi, né? Eudi, que é o nome do meu pai e da minha mãe junto, na verdade, que é Eucias, que aí é L, D-I de Dídima e R de Rocha. Então, Eudir. Eucias de Dídima Rocha. Massa. Foi pensando estrategicamente também. Foi dele, né? Criatividade.
Aí ficou o Eudi é desde 1900, acho que 70 e pouco, 73, Caraca. 70 e pouco, bastante tempo. Eram quantas pessoas na equipe quando você veio, de fato, a entrar e começou a trabalhar? Vixe. Não, assim, claro que não precisa de um número exato, não passava de 8, 9, não. Eram umas 7, 8 pessoas, já contando com meu pai, minha mãe. Aí eram mais umas 5 pessoas, mais ou menos. Então, eu te pergunto assim, porque provavelmente o escritório lá do seu João, do Eduardo, também era essa quantidade de pessoas? Era um pouco menos. O do João era um pouco menos, mas era pouquinho. Era diferença tipo de 2 pessoas, por exemplo. Entendi. Eu pergunto assim, porque hoje as pessoas elas falam que empresa familiar é desafiador, né? E de fato toda empresa é desafiador, tem os seus desafios. Mas tem gente que, a empresa familiar não dá certo, é isso, é aquilo, e aí entra uma quantidade bem expressiva de objeções em relação a isso. E a Máximos ainda é bem diferente dessa realidade, porque na verdade são 2 famílias em conjuntas, né, trabalhando. Então assim, eu acredito que os desafios foram bem maiores do que qualquer um outro que as pessoas pensam. Aí o que eu quero saber de ti, difícil eu sei. Mas como foi, cara, a união desses 2 escritórios? Porque hoje vocês são grandes, né? Hoje está chegando no 10º ano, né? Vocês vão completar 10 anos aí já de Máximos Contabilidade, que é a união. Estão crescendo bastante. A quantidade de clientes, eu sei que já está num número assim, bem razoável, bem expressivo, né? Pro que era o ano passado, inclusive. Pro que era o ano passado, porque era ano atrasado. Quando vai indo para trás, vai só aumentando, toda. A estrutura hoje está uma estrutura diferenciada e vocês investiram bem nisso já para mudar a cultura. E aí eu queria saber como que é internamente dentro da Máximos quando se trata de família, né? Da união nas tomadas de decisões. Assim, a primeira coisa que ficou muito clara desde o começo é que a partir do momento que a gente uniu, a gente passou a ser empresa. Porque o que acontece? Quando você é uma família só, talvez isso até facilitou, mas quando você é uma família só, você acaba que, tipo, não, sobrou R$10 aqui, esse aqui é meu, sobrou 1.000, esse aqui é meu, porque você é o único dono daquilo ali mesmo. Então, sobrou dinheiro, você tá com conta para pagar em casa, você vai pegar. A partir do momento que a gente juntou os 2 escritórios, não tem como fazer isso, porque eu não posso pegar R$1.000 se eu não der, digamos que R$1.000 para a família do outro lado, né? Então, isso aí foi uma coisa que talvez até facilitou. Na verdade, foi facilitar e não dificultar, né? Sim. Agora, de toda forma, entra a questão do relacionamento. E é algo que eu vejo que pessoas às vezes pensam assim, não, olha, aqui na empresa eu não sou teu pai, eu não sou teu irmão. Aqui na empresa eu sou o teu chefe, eu sou o teu subordinado. Não, e assim, isso é uma coisa que não tem como separar. A gente trata como irmão, trata como pai, como mãe, mas no lado profissional, se a pessoa ela está aquém da produção, se ela está fazendo algo que não está de acordo com a cultura da empresa, se ela está fazendo algo que não está batendo, aí nesse caso, de fato, a gente tem que chegar e reclamar. Só que aí, a gente até falei também isso ontem, conversando com o Eduardo, a respeito dessa nossa liberdade. Eu tenho muita liberdade para chegar para o Eduardo e falar, por exemplo, Eduardo, tô achando que teu pai tá fazendo isso aqui de maneira errada, cara. Eu tô achando que a gente tem que conversar e ver como é que resolve isso de uma melhor forma. E sempre dei liberdade também para ele conversar isso comigo. E eu acredito que isso ajuda muito, né? Porque a gente tendo essa liberdade, a gente não vai fazendo acúmulo de problemas. Então, se eu vou vendo um problema ali, aí eu, não, mas é o pai do Eduardo, eu não posso falar nada, vou guardar. Aí vai outra vez, aí vai acumulando, até que chega um momento que a pessoa estoura. A pessoa fala assim, pô, não dá mais, isso aí tá errado, não pode ser assim, pronto. Aí acaba, né, criando até uma situação difícil. Então, com essa liberdade, a gente conseguiu meio que evitar esse estourar e a gente sempre se comunicou, sempre, como eu disse no começo, se tratou como empresa. A partir daquele momento foram definidos valores que cada um retiraria, o resto era da empresa. E isso fez muito também com que nós investíssemos na empresa. Entendi. Então, assim, ao longo desses 10 anos, quem mais cresceu não foi Samuel, não foi Eduardo, João, Didima, não. Quem mais cresceu foi a Máximos. A Máximos, ela teve um crescimento, assim, realmente expressivo, porque os valores que ela conquistou, né, com o nosso trabalho, mas foi ela que conquistou, muita parte deles era investido na própria empresa, e continua sendo, inclusive. A gente vê isso com o crescimento dela, né, com estrutura, com o sistema, né. Com pessoas, né, a gente, graças a Deus, busca uma remuneração, né, que, cara, claro, estou pagando, às vezes, assim, a pessoa acha, não, mas eu poderia receber mais. Mas a gente paga, assim, busca pagar as pessoas o máximo possível, né, de acordo, claro, né, com a capacidade, tanto de trabalho, quanto de... Exatamente, mas, assim, busca, de fato, fazer algo que seja diferente.
E algo que a gente também investe muito aqui é justamente nesse clima organizacional, que inclusive a gente conta bastante com o próprio protagonismo. Sim, Tu vive isso com a gente aqui, sabe o quanto que a gente está atrás de melhorias internas, de ter pessoas que estão aqui dentro não porque recebem um valor, mas valor que eu digo em dinheiro, né? Mas porque tem valor dentro da empresa. Valor agregado, né? O clima é muito legal, o ambiente, as pessoas se conectam de uma forma diferente, né? E eu acredito, porque a gente falou um pouco de empresa familiar e o desafio que as pessoas acreditam que é. Na verdade, as empresas que não são familiares possuem os mesmos desafios. Sim. Essa que é a verdade. Mas o que acontece? É engraçado que a gente lê muita coisa e não lembra quem foi que falou, né? Mas acho que foi Jim Collins, não sei, que diz que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Para uma empresa caminhar bem, e por mais que venha um desafio, 2 ou 3, ou seja, quantos forem os desafios, para conseguir sair daquilo ali, precisa ter pessoas boas, né? E eu acho que o que diferenciou a Máximos foi exatamente isso que tu comentou. A ideia de aplicar, de fato, uma remuneração legal para as pessoas, proporcionar esse ambiente de uma forma diferente, né? E como que foi no início, porque eu acredito que, assim, existe também uma diferença entre o escritório tradicional e o que não é tão tradicional. Do mesmo jeito vem as empresas, né? A gente vê grandes empresas com nível bem tradicional mesmo e outras já as startups com uma pegada diferente, uma vivência completamente diferente. E eu acho que teve um período de transição também, né? Porque no início, na gestão principal, sendo o seu João e a dona Didma, eu acho que eram bem mais tradicional, porque hoje é diferente. Né? E hoje eles passam aqui, eles estão aqui vivenciando, eles devem falar assim, pô, meu Deus, olha como é que tá hoje aqui, como mudou, é que era antes, mudou muita coisa. Como que foi, Samuel, essa transição? Rapaz, essa transição, ela ainda já tá vinha... vivendo? Ou... Não, até que assim, hoje já tá mais consolidada, mas assim, ela meio que sempre foi aos poucos, cada vez, claro que é igual tu, por exemplo, com teu pai. Dificilmente tu vai conseguir ter mais voz do que teu pai. Por quê? Porque é a voz da experiência. É o cara que vai chegar e vai falar, olha, isso aqui é assim. Ah, mas como o senhor sabe que isso é assim? Cara, eu vivi isso 1000 vezes já. Tu tá vivendo a primeira vez, então me escuta. Então, assim, isso é muito comum. Só que o que acontece? As 1000 vezes que teu pai viveu isso, por exemplo... O mundo era de uma forma. E hoje é completamente diferente. Totalmente. Né? E ele muda muito mais rápido do que antes. Então, assim, vai muito do convencimento até, de você conseguir chegar à pessoa mais velha, mais diferente, e falar, cara, eu não estou falando que eu estou certo, mas vamos tentar, vamos ver isso daqui. Vamos ver como é que vai ficar. E aí depois, se não der certo, a gente recua, vai para o outro lado. E a gente meio que veio fazendo isso aos poucos, assim, bem gradativo mesmo. Acredito que foram 5, 6 anos, a gente muito na operação, a gente muito assim, vivenciando a prática do escritório e cada vez melhorando, cada vez conseguindo se comunicar melhor. Era legal porque quando a gente ia num cliente novo, por exemplo, eu sempre falava, olha, eu quero ir eu com minha mãe ou com o João. Por quê? Porque aí vai uma pessoa mais nova, mas vai um mais experiente. E aí a gente meio que assim, abarca dos dois lados. Se o cliente é daqueles caras que quer inovação, tal, ele vai ver, opa, tem uma criança ali praticamente, né? Tem um menino. Então esse cara aqui deve ser inovador, tal. Enfim, aquele cara mais tradicional, tal. Ele, não, ó, tem um senhor ali, uma senhora, então... Não é o menino que vai estar tomando Não é o menino. Na verdade, esse menino deve ser só mandado dele, então tá tranquilo, tipo isso. Então a gente fazia até assim, eu sempre falava isso. E aí, nessas eu lembro até que o João falava assim, Samuel, eu vou em cliente tal, quero ir contigo. Porque eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de vender, no final das contas, né? Eu gosto muito de conversar, de demonstrar aquilo que eu sei, busco estudar cada vez mais, para saber cada vez mais, para poder até... Atender melhor conversar mais, atender melhor a pessoa. Então, assim, isso foi indo. Cada vez a gente foi conseguindo mais confiança nossa, principalmente, porque, claro, eu confiando em mim é 1000 vezes melhor do que eu não confiando, né? Aí minha mãe foi cada vez confiando mais em mim, foi um processo também de muita ajuda dela, o João. E quando eu digo em mim, claro, se reflete no Eduardo, que todo mundo ia confiando também e tal. Sei que chegou no momento, até da pandemia, que foi próximo, mais ou menos assim, foi um momento que a gente conseguiu meio que praticamente ficar só eu e o Eduardo, assim, à frente. Porque nesse momento a gente estava abrindo... Liberdade maior aconteceu na pandemia, foi nesse né? momento. Entendi. Assim, foi um momento que a gente conseguiu mais crescer. Assim, nos últimos 2 anos, tava até os números, tu viu lá, a gente teve, no ano de 2020,
2021, melhor dizendo, praticamente 6 clientes por mês novos. 79, né? Deu 70 e alguma coisa, não lembro, mas deu um número, assim, deu 5 pontos alguma coisa de clientes novos mês no escritório. Então, assim, Samuel, vocês saíram atacando os clientes e tal. Não fizemos nada disso. A gente recebeu propostas de cliente de falar que, olha, eu quero ver para vocês fazerem a nossa contabilidade. E assim foi. Então, a gente teve um crescimento muito grande nesse período. E foi o período em que o João foi para Marabá. A gente abriu uma filial em Marabá e uma em Rondon. Em Marabá, qual foi o período que foram para lá? Foi no início da pandemia que eles... Foi, cara. Foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu acho que foi sei lá, 6 meses, 1 ano antes. Eu sou muito ruim de data, cara. Sou péssimo, mas enfim. Mas é bem recente, eu imaginei que não, eu imaginei que fosse já bem consolidado. Não, Marabá é recente. Mas Marabá a gente já começou meio grande, por assim dizer, porque a gente já atendia comprou muita um empresa escritório. De lá. Não, porque a gente comprou um escritório. Então, como a gente comprou um escritório, a gente já pegou uma carteira de clientes formada, né? Então, assim, é algo que a gente até busca, compra de escritório, porque é válido pra gente. Porque a gente já chega num lugar, claro, deu um trabalho e tudo mais, mas vale a pena. E a gente tem uma filial em Rondon também, né? Rondon do Pará, que é próximo a Marabá, que são as nossas 2 filiais. E aí, como o João tava pra lá, tocando mais lá, e a gente participando menos ativamente de lá, e na pandemia, quando veio a pandemia, minha mãe praticamente, não vem mais, porque minha mãe tem problemas pulmonares e tal, e aí assim, ela isolou total mesmo, 100%. Entendi. E como ficou tudo muito digital, não é muita praia dela. Então, todas as conversas praticamente era WhatsApp, era não sei o quê. E ela consegue acompanhar, né? Ela acompanha até, mas não era igual quando ela estava aqui. E aí, nesse momento, a gente começou. A primeira coisa que a gente foi fazer uma dívida, né? Que a gente entrou logo num financiamento. Mas para crescer é bom fazer dívida, né? A gente entrou logo no financiamento. Tem que analisar os riscos, né? E aí vamos fazer reforma, vamos botar energia solar. E aí fomos fazendo várias coisas, contratando gente. Então, assim, hoje a gente está com praticamente 40 pessoas dentro do escritório, assim, né, entre estagiários, né, entre equipe mesmo. Samuel, eu vou até te cortar. Assinada. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntos, né, o protagonismo, a Máximos e tudo mais, a Otimizei ainda era um sonho, né? Tava assim, já tava muita coisa no papel, mas não era ainda a empresa como é hoje. Eu lembro que quando eu perguntei, que a gente foi fazer o primeiro treinamento, tinha 14 pessoas. 16 contigo e Eduardo. Caramba! Ou era isso, ou era próximo dos 19, eu não me recordo exatamente. Eu acho que 19 tinha com externo, né? Porque tem alguns externos. Tem. Isso, aí eu acho que bateu 19 com 16. Não, mas o externo 18. só era um nesse tempo. Botou o OK lá também? 1, 2, 3. Som tá ok? Dá teste aí, vê se os dois som tá ok. Porque... O meu tá desligado, não tinha ligado não. Tu ligou o teu? Aí, tá não, nem desliguei, não né? desligamos não, mas é bom pra testar, porque vai, cara assim... Oi! Alô, José! A verdade é que aqui é literalmente protagonismo sem filtro. A câmera descarregou, a gente teve que parar por um minutinho, mas aqui estamos novamente. 10, né? Literalmente, né? Mas faz parte, né? E inclusive que é o primeiro. Então vamos lá. Estávamos conversando que logo quando eu comecei a vir aqui, né, para Máximos, que a gente começou essa parceria, a média da quantidade de colaboradores era de 15 a 20. A certeza era de que era menos que 20. E hoje mais que dobrou. Sim. Né? Tem pouco mais do que o dobro. É sinal de um excelente trabalho realizado por vocês. É sinal também que uma gestão jovem dá certo, funciona. Tem dado certo. Tem dado certo, né? Tem dado muito certo. E isso vai muito pelos testes também, né? Como eu estou sempre por aqui, eu acompanho. Todo dia tem uma ideia nova. E aí é claro que é feito o filtro das melhores ideias, né? As viabilidades de que se de fato consegue colocar em prática. E um pouco do resultado, um pouco do que a gente consegue enxergar é resultado do que foi realizado. Sim. Né? E essa situação de teste que tu falou é justamente o que a gente está fazendo. Assim, a gente não é dono da razão, longe disso. Mas o ideal é que a gente busque ideias das pessoas, a gente tenta de toda forma deixar muito claro para toda a equipe que todos eles são cabeças pensantes, são pessoas que de fato estão alinhadas com o objetivo da Máximos, estão alinhadas com a cultura da Máximos, que é algo que, inclusive, cada dia a gente tem buscado aprender mais a respeito para poder, de fato, ter uma cultura consolidada e ser algo que não está apenas na cabeça dos gestores, mas, sim, realmente no dia a dia de todos. Enfim, e nessa busca incessante de conseguir fazer com que todo mundo enxergue isso aqui como
um campo de batalha no qual você pode testar que você não vai morrer. A questão é você testar, viu que não dá certo, é não ter também esse orgulho de falar que não, cara, mas isso aqui foi uma ideia muito boa, tal, tem que dar certo, tem que dar... Não. É falar, olha, realmente nós tentamos desse jeito, vamos voltar, vamos pensar de outra forma e fazer. E assim a ideia também, a ideia eu acredito que tem que ser, que é o que é realizado, é testar rápido e barato, né? Sim. É possível testar rápido e barato, então vamos fazer, se não dá certo, procura uma outra forma. Beleza. Tem muitos testes, muita inovação hoje. O escritório, né, pelo que a gente sabe, o escritório hoje, se precisar fechar, todo mundo consegue trabalhar de home office, né, por essa evolução. Isso já aconteceu, inclusive. Na própria pandemia, a gente ficou com uma pessoa dentro do escritório, praticamente, porta fechada e todo mundo trabalhando de casa. Só que o que acontece? Isso foi possível, mas a gente perdeu parte do controle. Sim. Então, aí entra busca de inovação, de ferramentas, para que a gente consiga ter um controle disso mesmo sem estar perto, mesmo sem estar colado, né? Assim, vendo lado a lado. Então, lado a lado quando fechou e hoje, conseguiu já resolver esse gap, essa dificuldade? Nós estamos com a ferramenta que está fazendo isso já implantada e já rodando. Entendi. Então, assim, por exemplo, até no nosso Instagram, ontem também, saiu a questão das metas do contábil que foram batidas, né? Das 6 pessoas do contábil, 3 bateram as metas. E aí, isso já é coisa que a gente está vendo por causa desses sistemas, de tudo que a gente está vendo. Como que foi dividida essas metas? Porque eu vi que é tipo tempo de uso de sistema. Eu não entendi também. Como foi. O tempo de uso do sistema foi só um complemento da situação. Ele bateu o recorde de tempo de uso de sistema. Ah, entendi. Mas a meta, na realidade... Desculpa. A meta, na realidade, é por trabalho feito mesmo. Tipo, o contábil... Porque, assim, o escritório, basicamente, ele é dividido em 3 áreas. Folha, fiscal, contábil. Aí, claro, que aí tem muitas outras áreas, que são os squads, são as coordenações, né, que a gente chama de squads, que a gente não, né? Aí é bom até tu explicar um pouco de como é que é isso, porque isso já foi uma implantação dentro dessa ideia de melhorar a cultura, né? Então, assim, o que seria necessariamente essas squads? Para quem está nos assistindo entender um pouco melhor. É até uma mudança legal, porque, assim, o escritório tradicional, ele sempre foi assim. Era... Os sócios, né, os donos, até para ficar mais antigo mesmo. Que é o que resolve financeiro. Os donos eram financeiro, os donos que fechavam cliente, e aí os donos, eles tinham 3 setores, que era setor fiscal, contábil e folha, e esses 3 setores eram responsáveis por tudo do setor, inclusive arquivar e tudo mais. Entendi. Esse sempre foi o padrão, né? E aí, aqui no escritório, a gente começou, não, cara, não dá para ser só isso, vamos mudar, porque... outra coisa, o dono da empresa também, normalmente, ele era o responsável por fazer a abertura da empresa, fazer as alterações e tudo mais. Que, inclusive, até pouco tempo tu fazia isso, né? Fazia, até 2 anos atrás, eu acho que eu fazia. Era algo que era o João que fazia, e aí do João passou para mim, e aí eu hoje passei para o Vitor, né, que é o responsável pelo setor. Inclusive o Vitor agora já vai ganhar um auxílio, né? Já vai ter uma pessoa para ajudá-lo, que graças a Deus está tendo um movimento grande e ele não faz só isso, né? Ele participa de outras atividades, então tá pesando, né? Então ele solicitou, pediu para que, olha, vamos ver uma possibilidade de um auxílio para mim. E isso é sinal também que tá vindo muitas empresas para serem abertas, né? Porque se fosse uma quantidade menor, dava tranquilo, né? Mas é porque tem alteração também, Entendi, isso então acontece muito. Mais, mas enfim, aí é um setor. Então hoje o escritório ele está no organograma todo diferente. Hoje a gente está com, digamos que na parte de cima, né, a direção, aí tem a nossa gestora geral, que é a Silane, e aí começam os setores. Os 3 setores não tem como fugir. Esses 3 setores vai ter em todos os escritórios, fiscal, folha e contábil. E aí a gente foi criando as squads, que aí nós criamos uma squad específica do arquivo, para não ocupar as pessoas dos setores, né, com coisa de arquivo, para eles se preocuparem com a atividade deles. Aí nós temos a squad de marketing, porque a gente conseguiu colocar ele de forma interna, né, assim, então tá rodando bem. O que muitos veem no Instagram é porque, de fato, tem pessoas que estão aqui dentro o tempo todo, isso faz uma diferença grande. A gente já tinha testado várias modalidades de marketing, era bom, era produtivo, mas, tipo, é complicado porque... não estando aqui dentro, não consegue acompanhar de fato, né? Então, de fato, quando a gente botou uma pessoa dentro mesmo, ajudou bastante. É muito aconselhável que você faça isso, mas que você tenha uma coordenação externa. E isso é muito bom porque é o perfeito, né? Porque você fica com uma pessoa de fora, mas
guiando alguém dentro o tempo todo. E, Samuel, eu vou te cortar um minutinho. A gente sabe que o marketing interno é perfeito porque comunica de uma forma muito mais clara e todo mundo que acompanha a Máximos nas redes sociais, e caso não acompanhe, qual é o arroba? É arroba Máximos Contábil e arroba Otimizei. Com 2E, igual tá na logo. Então quem não conhece já pode seguir para ver que é uma qualidade absurda, né, de conteúdo. Só que o que eu acredito que todos, principalmente os empresários, né, que querem saber, fecha a venda, consegue cliente? Conseguimos. Já. Sim, foi uma coisa que, né? Foi... Já sim. Inclusive o squad de marketing, para cada venda que é feito, eles ganham comissão. Eles têm uma comissão por isso. Então, assim, graças a Deus está começando a fechar a venda com isso. As pessoas veem o Instagram e vêm perguntar mesmo, né? Olha, tal, eu tenho uma empresa, eu quero saber como é que funciona. Inclusive, hoje de manhã, até a Laizinha mandou uma mensagem. Não, Laizinha não, foi a Laís. A Laís que eu falo Laizinha e Laís. Porque confusão são duas, né? são duas Laís. Não é a Laizinha. Ela falou que tinha uma pessoa que eu acredito que tinha visto alguma coisa e queria conversar já. Então, e assim vai indo. Todos os nossos clientes vêm disso, vêm de indicação. É uma pessoa que indica e tal, a gente vai conversar. O massa é que os funcionários também, né? Por que eu digo isso? Porque como o protagonista fica responsável pelo recrutamento e seleção, e assim, toda hora a galera do marketing fala assim, se fulano entrou em contato procurando um emprego, fala assim, você cadastra lá, acessa o portal, faz o cadastro, logo quando tiver a oportunidade a gente já vai direto nesse filtro. E a marca empregadora, por conta desse marketing interno, cresceu nível absurdo e agora, graças a Deus, e o trabalho dos meninos também já está conseguindo fazer vendas, sim, né? Sim. Que é importante também. Claro, né? Como diz, é o que mantém a casa. É o que mantém a casa, né? Inclusive eles, né? Claro, todo mundo. Tá, então, vamos lá. Então, pode ir. Seguindo, né? Tem o squad de marketing, né? Que está nessa... Né? Eu falei do squad do arquivo, o squad de marketing. A gente criou um squad de atendimento. O squad de atendimento, na realidade, não é porque ele faz todo o atendimento, mas ele monitora o atendimento. Então, a própria Laís, que eu falei agora há pouco, sempre foi uma pessoa que é muito fácil de lidar, muito tranquila na forma de falar e sempre tratou, assim, de maneira esplêndida os clientes. E aí ela coordena esse setor, né? Até voltando, o Denis coordena o de arquivo, o Gustavo coordena o de marketing. A Laís coordena o de atendimento, que é justamente dessa questão de controle. Aí a gente tem o squad de eventos, porque a gente está tendo muito evento, aniversariante do mês amarelo, mês laranja, então... O negócio é bom, viu? Vai se criando várias... Tem uma equipe só para evento, meu amigo. Mas assim, veja bem, não é... Porque às vezes a pessoa pensa, caramba, tá muito grande, vocês estão com uma pessoa só para evento. Não é, ela tem a função dela. Faz tudo enquanto, mas... A cabeça, né, a head do squad de eventos é a Jéssica, que é do setor fiscal, que tem um trabalho dela normal, e ela faz um extra, ela faz uma coisa além do trabalho dela, que é organizar essa parte de eventos, por exemplo, né? Aí vamos abrir só mais um parêntese aí. Squad é o grupo. Squad é o grupo. O head é o líder. O líder. Cada squad tem seu líder. Tem o seu líder, né? Que é chamado de head. De head. Só para ficar mais fácil de você que está nos assistindo entender, é uma linguagem que a Otimizei nos ajudou a usar. Porque como a Otimizei ela é mais assim startup mesmo, e aí a gente busca, porque é igual a gente fala direto aqui. Aqui não é para ser um escritório comum. A gente tem que ser um escritório diferente. Bem disruptivo, né, com uma pegada, entendi. Exato. E isso também é bom a gente abrir já um segundo parêntese, no sentido de que eu falo muito sobre o protagonista curioso, né? Não é o curioso de querer saber da vida dos outros, né? Do que está passando na empresa dos outros. E sim na ideia de estar assistindo um podcast como esse, escutar aqui o Samuel falando de squads e ele anotar ou ele abrir uma outra ave e pesquisar o que seria squads e aí ele se aprofundar naquilo ali. Né? Porque na prática é só um nome em inglês, mas que a definição é uma equipe, é um grupo, né? É aquela história, é o que a galera tá usando, a gente vai se adaptar assim, que entra na parte de cultura. É complicado eu, como, digamos, líder do escritório, chegar e falar squad e ninguém da equipe saber. Então, todo mundo sabe o que é squad hoje no escritório. Eu vou querer entrar nessa parte aí, da comunicação, claro, depois de você explicar o organograma tá perto do fim já. Tá perto, né? Eu quero entender como que é a comunicação dessa cultura, dessas mudanças para os colaboradores. Então não sai daí que a gente vai falar sobre esse assunto e eu sei que você gosta desse negócio. Já. Continua aí falando. Eu já até esqueci, eu já falei do arquivo, marketing, atendimento, eventos. As vibes. Os de eventos. E aí a gente tem, deixa eu ver qual mais squad, meu Deus, tem criado agora para 2022, vai ser criado, está sendo criado o de consultoria,
Porque a gente faz consultoria e não vende isso. Então, a gente tem que começar a vender, às vezes, até só consultoria. Aí tem o squad também, que vai ser criado para agora, do comercial. Lembrando, não é o comercial para vender contabilidade, é para vender justamente a consultoria, é para vender... E serviços adicionais que vocês possuem. Serviços adicionais. Né? Contabilidade não, porque a contabilidade envolve mais uma burocracia, tem o CRC que, assim, essa questão da comercialidade, de comercializar isso não é bem aceito. Então, assim, nossa venda é de outras coisas. Vai vender consultoria, BPO, que são coisas, inclusive, que vão meio que... Esse comercial ele vai ser um pouco da Otimizei e um pouco da Máximos também. Tem o squad de tecnologia, que hoje a gente tem o Júnior, que é sócio da Otimizei, mas ao mesmo tempo também presta serviço para Máximos na parte de tecnologia, que foi algo que também deu um boom muito grande aqui no escritório, porque hoje a gente está com equipamentos bem mais modernos, tem servidores assim realmente de empresa grande mesmo, não é servidorzinho. Que de fato é o que a Máximos está se tornando. Exato, né? Exatamente. Então assim, tudo isso são mudanças que foram acontecendo e que vão melhorando. Eu devo esquecer algum squad, porque acho que ainda tem mais outro, não estou lembrando. Mas enfim. De cabeça mesmo, pelo que eu sei, acho que mas enfim, aí são essas que são todo mundo aqui, né, que faz parte, ninguém aqui no escritório praticamente é só uma coisa. Normalmente ele faz parte de outro squad, ele ajuda, e a ideia de fato é essa, é entregar além para, enfim, né, para realmente pra a gente ter crescendo, exato, ter um crescimento aí que seja proveitoso, né? Sim. De fato. Então vamos falar agora dessa comunicação, que Sim. eu acredito que é importante. Porque é que nem você falou, não, vamos incluir aqui as squads, vamos nominar um líder que vai ser chamado de head, vamos fazer treinamentos diários, toda terça-feira vai ter treinamento geral, os outros dias treinamentos específicos. Isso aí foi Isso fica muito fácil na tua cabeça, isso fica muito fácil na cabeça do Eduardo, da Silane, que é a gestora geral e tudo mais. Só que o desafio é comunicar para todos. É a parte mais difícil. Que é a parte mais difícil. Como foi essa experiência e como está sendo, né? Porque tem sido um processo diário. Né? É o que eu vejo do nosso ponto mais fraco, inclusive. É a situação da comunicação. É igual tu falou. Estava muito claro na minha cabeça, da do Eduardo, da Silane, muitas vezes, de alguns dos gestores. Porque cada um desses setores tem gestores e tudo mais. Mas a gente viu que não estava chegando para todo mundo. Então, assim, opa, tá errado, a gente tá fazendo alguma coisa errada. E aí a gente viu que a gente estava meio que colocando a cultura da Máximos como algo que a gente queria que fosse, e que não pode ser assim. Que não é assim. A cultura não é assim, a cultura de fato é o que a gente faz dia a dia. Então, a gente começou a mudar isso no sentido de, por exemplo, a gente está querendo colocar o pensamento era de comprar esqueci o nome, pimbolim. Aquele pimbolinho, o que roda lá. Assim que eu jogo, né? Era o pensamento. O Eduardo, falou, cara, vamos comprar isso, vai ser legal demais, não sei o que. Só que quem acha legal isso? Vocês dois. Nós dois. Entendeu? E aí, assim, a gente às vezes quer impor isso para as pessoas. Entendi. E a gente viu que a gente estava fazendo muito isso. Foi justamente até porque a gente está fazendo muito isso de avaliações, avaliação 360 com todo mundo se avaliando, avaliações de cada equipe e de indicações. A gente tem um canal que a pessoa pode colocar mensagens, feedback oculto e tal. Então, assim, tudo isso para poder, por mais que nós estamos abertos, no caso, mas ainda assim a gente fica com medo de dar umas travadas, tudo mais, a pessoa ficar com vergonha de falar e tudo. Então, assim, tem todas essas possibilidades. E aí a gente está buscando agora trabalhar mais com tipo enquete mesmo. Falar, olha, estamos querendo adquirir um pimbolim, mas vamos lá fazer uma votação. Pimbolim, videogame, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, outros. Cite o que é. Para justamente a gente meio que conseguir chegar no que o grosso, que todo mundo, que a maioria acredita, né, que seja legal. Acredita que seja legal. E aí que a gente vai trabalhar a questão da cultura. A cultura é o que a gente vai fazendo e tudo mais, mas tem determinadas coisas que a gente pode sim implantar cultura. Por exemplo, tem uma cultura aqui no escritório que já tem vários anos e que não acaba, que é, por exemplo, a oração na manhã. A gente todos os dias, não é tipo, toda segunda, não, todos os dias, segunda a sexta, né, que são os nossos dias de trabalho, às 8 horas em ponto é o momento da oração. Sim. Nós fazemos a leitura bíblica, que é uma empresa cristã, a gente não é católico, a gente não é evangélico, a gente é uma empresa cristã, porque nós somos compostos por pessoas católicas e evangélicas, inclusive nos próprios sócios, né? Que o Eduardo, ele é evangélico, eu sou católico. Então, isso é muito tranquilo. O que importa pra gente aqui, de fato, é um momento ecumênico, ser cristão. Né? Onde ambos se juntam, acreditam ecumênico, que no mais, poder de Deus. Porque eu tô até sem saber do termo, mas ser ecumênico, mas eu acredito que é só cristão, né?
Não, mas aí é cristão. O nosso, de cristão. fato, é cristão. Então, assim, é o momento que a gente faz uma oração, a gente faz a leitura bíblica, faz a oração do Pai Nosso, faz uma Ave Maria, quem reza Ave Maria, algumas pessoas faz a sua oração interior. Entendi. E nesse momento de manhã é um momento que tá todo mundo, ou quase todo mundo, que às vezes acontece em atrasos, né? Apesar de muita reclamação, eu sou chato que só com isso. Mas é um momento que a gente ali se comunica. Então, muitas vezes a gente faz uma meditação, faz uma respiração profunda, faz dinâmicas, enfim, faz um momento ali que tá todo mundo junto. Então, isso é bacana. Outra coisa que virou cultura já agora há pouco tempo, já tem alguns meses já, é a questão dos treinamentos, que tu falou agora há pouco. Então, a gente viu que uma das falhas do escritório estava justamente na situação de que alguns não sabiam como fazer. E o que é que melhora isso, cara? É treinamento, é estudar realmente. E aí acaba que a pessoa vai se acostumando a fazer, não estuda. E aí a gente, cara, vamos botar treinamento. No começo, assim, foi chato. Às vezes, ainda hoje, é chato, dá trabalho, mas todos os dias aqui no escritório tem treinamento. São treinamentos de 1 hora? Não, é treinamento rápido, às vezes 15 minutos, às vezes até menos do que isso. Mas são treinamentos focados na atividade que cada um faz. Eu acho que é bom a gente frisar um pouco nesse sentido, porque, um exemplo, quem assiste acha que, pô, tenho que botar o treinamento todo dia na minha empresa, e aí não vai entender qual foi o processo que foi realizado aqui, vai fazer de qualquer jeito, e a ideia dele vai ser ajudar a equipe melhorar, mas pode ser que atrapalhe, né, levando treinamento. Então explica mais ou menos como que funciona aqui. Tem treinamento todo dia, mas todo dia são para todos? Não. É só um dia que é para um grupo, para outro? Explica direitinho o que é para o pessoal entender. Melhor, de fato, porque aí parece que fica cansativo todo dia, realmente. Tá da seguinte forma, toda segunda-feira, às 18 horas, começa o treinamento do setor contábil. Todo o setor contábil, ele é de fato obrigado, é obrigação ele fazer. Se eu sou do setor fiscal, mas quero aprender contabilidade, aí como já acabou até o expediente, eu vou para o setor contábil e assisto. Um assunto que agregue no trabalho dele, talvez. Todos agregam no final das contas, porque tudo tem a ver com contabilidade. Então, segunda-feira é esse treinamento. Terça-feira é um treinamento que não está na mão de nenhum setor, porque é o treinamento geral, digamos assim, que aí nesse todos participam. Esse é o único que todos participam, que normalmente ele acontece lá embaixo, tal. Já teve muita participação tua. Enfim, são reuniões gerais praticamente que a gente faz e traz profissionais, a gente traz médicos, psicólogos, pessoas como você, os gorilas também, que ajudaram também. Enfim, várias outras pessoas que vêm para trazer conteúdo, coisas que não tem a ver com o nosso trabalho. Que muitas vezes... que agregam, né? Que agregam, como liderança, feedback, a gente já falou, por exemplo, de urologia. Essa terça agora, a próxima terça, que no caso de hoje a gente está gravando, terça que vem agora... Quando for lançado, vai ser a terça anterior. Isso, vai ser a terça anterior, exato. Então, assim, vai falar sobre dermatologia. Então, assim, são temas que são avulsos na terça. Quarta-feira, treinamento do setor fiscal. Então, aí, as pessoas do setor fiscal, que hoje são 8 pessoas no setor fiscal. Então, dessas 8 são obrigadas a participar, mesmo esquema. Na quinta-feira, departamento pessoal, mesmo esquema, departamento pessoal obrigado. Departamento pessoal, a gente vai para 8 pessoas agora também, tá com 7. Caraca, vai para 8 agora também. São bastante. Então, na quinta-feira, departamento pessoal. E na sexta, financeiro, administrativo, / tecnologia. E aí eles dividem. Então, só eles que são obrigados aí e tal, e assim fica. E aí vai. Tem treinamento todo dia, mas meio que não pesa para todos. Então fica um negócio também que pra gente aqui, pra nossa realidade, eu acredito que tá surtindo efeito. E assim, a gente nota que de fato cresceu quando a gente começa a falar de números, né? Você falou aí que no departamento pessoal tem 8 pessoas e vai para 9. Não, tem 7 vai para 8. Tem 7 vai para 8, né? Essa é a quantidade de pessoas que tinha na EUD Contabilidade, né? Praticamente, então, assim, só no setor. Realmente a gente identifica que foi um crescimento mesmo. Esse janeiro agora foi pesado, cara. Esse janeiro a gente estava vendo, foram 12 novos clientes. Quase mais de 100 funcionários novos em relação às empresas, né? Então, assim... Aumentou a demanda deles bastante pra caramba. Do setor pessoal. A Socorro tava para enlouquecer já. Não tá ainda, né? Porque ainda tá no período de folha. Ela tá bem puxado. E aí, assim, a gente até teve uma saída, né? O Rafael saiu do escritório, que era quem ajudava muito a Socorro também no departamento pessoal, além das outras pessoas. Então, assim, teve um emaranhado de situação. O setor pessoal do escritório deu uma sofrida boa agora em janeiro, mas vai folgar, vai folgar. Vamos melhorar aí no negócio, vai dar certo. Amém. Falamos de comunicação, né? A comunicação que tem sido bem desafiadora ainda, mas tem começado a progredir um pouco mais, né, Samuel? Tem. Sistema. A gente está usando um sistema também e criou, por exemplo,
eu faço muita visita para cliente, Eduardo, eu acho que o Eduardo faz até menos, porque o Eduardo acaba fazendo uma mais específica, mas eu acabo visitando mais outros clientes, que é uma coisa que eu gosto muito. Que eu gosto muito disso aqui, de conversar e tudo mais. E acaba que eu converso contigo aqui várias coisas da tua empresa e peguei várias informações e aí guardei para mim. Então é péssimo, né? Então, porque tem que passar para os setores, exato, né? Aí a gente criou agora não, já tem um tempinho, o relatório de visita, então quando eu saio de lá, eu criou, que parece que a gente criou, a gente copiou de alguém que já tinha feito o relatório de visita e aí já facilita, já está lá a comunicação. Eu particularmente, Eduardo, estamos buscando fazer todas as nossas solicitações por dentro do sistema. Então, por exemplo, eu não chego para a Giza, por exemplo, falo, Giza, a pessoa tal tá pedindo para pagar o honorário, o boleto, tal. Não, estou tentando agora começar pelo sistema, que já fica tudo gravado. E assim a gente vai melhorando a comunicação. Outra coisa que eu particularmente tenho feito muito, é acontecer qualquer coisa, é botar num grupo de WhatsApp que tem mais gente. Que aí eu pego, aconteceu isso. Pelo menos já não está mais comigo. A gente percebe que é tão desafiador essa questão. Por exemplo, você está falando que você e Eduardo está buscando se policiar para utilizar o sistema, que foi a ideia de vocês implantar o sistema. Foi. Então, se é difícil comunicar para a equipe utilizar o sistema, porque nem vocês utilizavam. Então, assim, o negócio é muito complexo, é desafiador, mas o exemplo arrasta, né? Sim. Que é exatamente isso que vocês estão fazendo. Vocês não mandam lá no grupo do WhatsApp, ou na comunicação interna, ou saem em cada sala comunicando, não, foi assim assado. Não. Você informa pelo sistema para que eles vejam, poxa, se eles estão utilizando o sistema e eu preciso consultar o sistema para saber a informação, quando eu for passar um, eu também tenho que fazer pelo mesmo caminho. Esse é o pensamento. E isso a gente fala que o empresário arrasta pelo caminho, o líder, o pai arrasta pelo caminho, o líder religioso arrasta pela aquilo que ele passa, de fato, pela vivência, né? Então eu acredito que isso marca muito quem você é, né? Que é um protagonista. Sim. E aqui vocês puderam perceber que é um protagonismo sem filtro, véio. Tem dor de cabeça. Quando ele falou no início que é um livro aberto, literalmente, porque aqui ele falou até mesmo das maiores dificuldades. Sim. Que a empresa dele, que a empresa na Máximos Otimizei, na prática está vivendo. E pode ser que seja de várias outras, pode ser não, né? Porque essa questão de comunicação não é só dentro de empresa, e sim na família, na igreja, ou seja, onde for. Onde tem 2, 3, 4 pessoas, pode existir esse grande problema, né? E a galera que está assistindo, que talvez passa por isso, às vezes fica pensando e colocando a culpa em si próprio e, na verdade, não busca uma certa solução. Que ser protagonista é buscar uma solução e não ficar se reclamando. Né? Então, eu acho que tenho certeza que esse nosso primeiro episódio fez com que fique bem claro para as pessoas que estão acompanhando do que é o protagonismo sem filtro. Exatamente. Né? Então, vai ser rojão, como diz. Isso mesmo. O negócio é mão na massa, fazer o negócio acontecer. Então, o nosso convidado hoje foi o Samuel, vai vir várias outras pessoas, inclusive vamos trazer Eduardo, vamos trazer Silânia. Eu vou vir de novo também. Vai ter que vir de novo, né? Porque, como disse, esse piloto que eu tava falando, o Jadson me falou, botou no piloto aí, assim, aí eu já falei, Jadson, será que vai pro ar, Jadson? Porque tá tudo assim, tão assim, pra vocês verem, a gente atrasou o quê? 1h30, né, pra começar, arruma a câmera, engata ali, bota a luz pra trás. Descarrega a câmera. Aí o próximo que vier, o próximo convidado vai pegar tudo lisinho já. Não, mas detalhe, aí falou assim, não, e o cabo vem pro computador não ficar aqui, faz não sei o quê. Mas enfim, mas valeu. O negócio que vai passar vai ser diferente, né, enfim. Os nossos patrocinadores que vão aumentar, né, eu espero que a Unisuma possa estar por aqui no próximo, né, eu espero. Como eu não conheço o gestor da Unisuma, vou falar, Thiago, coordenador do curso de administração, ajuda aí, cara. Tem que estar aqui também. Faz o meio de campo. Né? Faz um negócio diferente aí que a gente... Enfim, Unisuma, a gente falou um bocado de empresa aqui, né? Fala, porque não tem como não falar. Não tem como. Mas enfim, eu quero te agradecer, tá, Samuel? Pela oportunidade de conversar contigo, por essa disponibilidade, né? A gente tá gravando, não vou dizer o dia que a gente tá gravando, não vou. Inclusive, talvez eles já viram no Instagram, né? Mas pouco importa. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela disponibilidade. Não, cara, quem agradece sou eu. Gosto, como eu disse, gosto demais de conversar, ainda mais quando a gente está conversando sobre o que a gente faz, né? Que aí, como diz, sai fácil. A gente conversa 1, 2 horas, se deixar, vai mais tempo. Então, só agradecer também. Teve até que policiar um pouco aqui o tempo, né? Que é pra não passar. No passado que a gente pirou. Mas, mais uma vez, obrigado, agradecer a ti. Tamo junto e misturado. Depois de nós é nós de novo. Quer mandar um alô pra alguém, alguma coisa? Só um abraço pra minha mãe. Obrigado pelos 3 pontos, né? Isso aí, o importante é fazer os 3 pontos aí, tá valendo. Nossa rede social. Verdade aí, pra seguir aí a Máximos, seguir a Otimizei, o protagonismo também, @MáximosContábil, @Otimizei,
Protagonismo Jovem, né? Fala o teu também. Tu disse que não movimenta muito o Instagram, mas fala aí que talvez seja um compromisso de tu começar a movimentar. Divulga o teu. Como disse, eu ganhar 5 seguidores hoje. Ei, mas não fala assim não, senão eu peço pra equipe toda deixar de seguir de novo, viu? @Samuel_Melo, pode seguir lá também, quem sabe eu até me entusiasmo. Cara, tentei começar a postar bicho, mas é cansativo que sou, cara. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar. Quem saiba daqui a pouco aqui não vai surgir um blogueiro, né? Um digital influencer e tal. Negócio diferente. Samuel Show, faz isso, né? Então, tamo junto, obrigado, é nóis. Valeu. Depois de nós é nós de novo. E vai ter o próximo episódio, né? Vamos dizer o dia lá no Instagram, @Protagonismo Jovem. É nóis.